A jornalista Daisy Monte nos conta, neste novo vídeo de memórias, a história do seu pai e dos seus tios, a história da família do seu avô paterno, que ficou dividida em duas margens do Rio São Francisco. Seu avô ficou viúvo e, ao contrair novas núpcias, como era muitas vezes do costume da época, a nova esposa não aceitou que os filhos da antiga família continuassem a viver na mesma casa. O pai adquiriu uma casa na cidade de Penedo e uma parte da família ficou em Penedo e a outra ficou em Propriá. O seu pai foi daqueles que ficaram em Penedo. E quando o pai dele, avô da jornalista Daisy, faleceu, ele renunciou à sua parte na herança, porque afirmou que lhe faltava afeto e não bens materiais. Vamos acompanhar esse novo e tocante depoimento da jornalista Daisy Monte. Então, eu venho dessa família, né? E por conta da vida, essa família tomou vários rumos, né? Eu procuro família Monte e família Montes, no plural é uma só. Tenho toda a documentação desde que chegaram no Brasil fugidos da Inquisição. Adoro história. E, poxa, hoje está dispersa. Por quê? Porque em Alagoas teve um padre, Monte, que teve filhos, mas ele era padre, não teve uma origem. Bobagem, hoje é tudo igual. Meu avô teve 3 filhos, tia Helena, tio Paulo e meu pai. Meu pai ficou órfão com 6 anos de idade. Minha avó, Liliosa Andrade Monte, que também tem uma história muito bonita, morreu de gripe espanhola, porque como meu avô era médico, o térreo era a drogaria, sala de parto, sala de curativo, uma escada de madeira. O primeiro andar era a parte social da residência e o outro andar eram os quartos. E o que eu gostava mais? De lá de cima saía uma escada que balançava para o quintal, onde tinha tô fraco, aquelas galinhas da Angola, e onde viviam as empregadas. Ali eu adorava. E que dava para outra rua, lá em Propriá. A frente dava para o São Francisco e o fundo para outra. Estive lá tem 15 dias. E meu avô casou, porque naquele tempo o homem ficava viúvo, imediatamente a própria sociedade casava, né? Ainda mais meu avô, que era mulherengo. Aí casou com uma moça de Maruim, Dona Pequena Lemos. E a primeira coisa que ela fez, ao chegar de lua de mel, de vapor, porque os navios grandes chegavam em Propriá, ela botou meu pai com 6 anos, minha tia Helena com 8 e minha tia Helena com 8 e meu tio Paulo com 7 para fora de casa. Então, meu avô, eu só aceito isso
porque eu me coloco à época, né? A gente precisa se colocar na pele, nos valores da época. Meu avô atravessou o rio, comprou uma casa vizinho à igreja principal de Penedo, botou os 3 filhos e botou Francina, que a gente chamava de França, que tinha sido uma das crias da mãe da minha avó, para tomar conta deles. E Francina morreu nas vésperas, já nas vésperas dos anos 70. Né? E meu pai cuidou dela a vida inteira. Mas foi uma vida que nunca faltou dinheiro, mas sempre faltou uma coisa: afeto e família. Meu pai frequentava Propiá, mas não morava lá. Meu pai frequentava. Então, meu avô foi um dos fundadores do 12 Tênis Clube, tá lá o nome dele. Meu avô fundou hospital, fundou escola, fundou não sei o quê, fundou tudo, cuidou de tudo, certo? E meu pai fundou lá o primeiro jornal de Propiá, foi meu pai, eu tenho as fotos. Fundou a Associação da Imprensa de Sergipe aqui, junto com seu Zé Eugênio, que eu acompanhei até os últimos dias. E tudo assim, mas como visitante. Ele não se sentia pertencente àquilo. Ele não tinha uma noção de pertencimento, porque a noção da dor, da falta da mãe e o abandono da madrasta e do pai foi muito grande. Agora, em contrapartida, o melhor amigo dele, e que se tinham como irmãos, era o sobrinho de Dona Pequena, que vem a ser Dr. Paulo Lemos. Melhor amigo dentista, o melhor amigo do meu pai, o melhor tudo de meu pai. Mas ele foi herança de Dona Pequena, então ninguém é mal de todo. Mas eu até entender isso foi muito difícil, porque eu não tinha com quem conversar isso, né? E ao ponto de meu pai, quando meu avô morreu, já na década de 60, meu pai abdicou de toda a herança. Só casas, prédios físicos foram 22. Meu pai abdicou em Propiá. Eu não tive pai. Ele pensava, eu não tive pai. Por que eu quero agora? Se o que eu queria não era o teto. Eu queria o teto dele e queria a presença dele. Certo? Então, talvez por isso esse senso de pertencimento com as pessoas que me buscam, com pessoas que me querem, com pessoas que eu conheci quando eu nasci, eu não largo até hoje. Eu não largo até hoje. É muito louco isso, né? Acho que você conhece Dona Elisa Mendes. Dona Elisa, eu vou essa semana tomar café com ela. Ela foi amiga dos meus avós, porque ela produzia coco e meu avô comprava os cocos dela e do marido. E eu mantenho essas amizades. Mantenho as amizades de meu pai, todas que estão vivas. E por eles sou mantida. Talvez venha daí. O que eu achava que era carência e que é loucura, não. É mais bonito do que o que eu pensava. O fato é que meu pai tem essa história, já casou maduro com a minha mãe e o sonho dele era ter uma filha e que essa filha se chamasse Daisy. Meu pai era fluente em inglês e um dos romances que ele mais gostou, que até hoje eu não sei qual, a protagonista era uma Daisy.
E por isso eu sou Daisy, e essa é a história que vem deles. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure.